Bom, pessoal, nessa noite, nos preparando daqui a pouco para o nosso acampamento. Quem aí já fez a inscrição do acampamento? Levanta a mão. Quem não fez a inscrição do acampamento ainda? Levanta a mão. Quem está do lado, dá um chacoalhão na pessoa e fala: por que você não fez a inscrição ainda, velho? Tem gente falando mais do que isso, mas tudo bem. Beleza. Pessoal, você sabe que tem menos vagas do que tem menos vagas, né, de participantes que podem se inscrever no acampamento do que o número de adolescentes que nós temos aqui no ministério. Se você não fez ainda, corre para fazer. A gente está parcelando em 2 vezes ainda nesse mês. Corre para fazer, vai ser muito legal. A gente está muito animado com isso. Mas vamos aí, vamos cair para a palavra já, 8:50. Eu não quero demorar. Eu quero terminar lá pelas 11:30, meia-noite. A gente está saindo nessa noite. Vamos fazer um culto bem... Tô brincando. Bom, se você está anotando, o tema dessa noite é casa. Repete comigo, casa. Mais uma vez. 1, 2, 3. É isso aí, casa. Eu quero falar sobre a casa de Deus, sobre esse lugar que nós estamos. Eu sei que tem o domingo à noite, que é um dia, né, do Senhor, né? É um dia que a gente se reúne para celebrar o culto juntos com não só os adolescentes aqui, mas com as famílias. Mas esse é o seu culto, esse é o meu culto, é o nosso culto, né? Nós estamos aqui juntos e de certa forma essa é a nossa casa. É esse lugar que Deus nos criou para estar e sobre isso que eu quero falar nessa noite. Deixa eu te perguntar uma coisa. No seu mundo aí, onde você vive, na sua escola, quem seria uma pessoa... Pensa naquele seu amigo, naquela sua amiga que nunca colocaria o pé aqui dentro. Você tem algum amigo assim? Que você fala, esse cara nunca... Se ele botasse o pé aqui dentro, o chão ia tremer, o teto ia cair, alguma coisa ia acontecer, ia cair um raio, porque não tem como esse cara vir aqui dentro. Daí o cara, imagina, o cara vem aqui dentro, daí você pergunta, o que você está fazendo aqui? Daí ele olha para você e fala, o que você está fazendo aqui? Não sabia que você estava aqui também. Estou brincando. Foi uma indireta essa, para mim e para você, mas vamos continuar. Se você perguntasse para esse seu amigo o que significa a palavra igreja, o que é igreja, qual seria o conceito que ele teria na mente dele a respeito dessa palavra? Se você falasse, mas realmente fazendo uma pergunta para ele vir para a igreja, chamando ele para vir para a igreja, o que viria na cabeça dele? Será que ele pensaria, um bando de crentinho lá, um monte de cara arrumado lá, com pastor com terno, a galera, todo mundo, nada contra, eu sei que tem igrejas que são assim, mas de certa forma, talvez a pessoa olharia isso de forma religiosa, esperando um conjunto de regras, um conjunto de leis, um conjunto de regras morais, de como você viver. Talvez, para as pessoas lá fora, que nunca pisaram dentro de uma igreja talvez um pouco mais diferente, né? O conceito que elas têm é de uma coisa totalmente religiosa. Conceito de uma coisa totalmente chata. E é engraçado isso, e é sobre isso que eu quero falar para vocês. O que significa igreja para mim e para você? Qual é o significado da casa de Deus para mim e para você? Será que a casa de Deus tem um valor especial? Ou será que é mais um compromisso que você tem no meio da semana, que você tem que vir? Eu estava lendo algumas coisas a respeito de uma pesquisa de psicologia, e tem um estudo, eu não lembro o nome do estudo, que é a respeito de você lança uma ideia e a pessoa fala a primeira coisa que vem na cabeça dela. Eu não lembro qual é o nome desse estudo, eu estava lendo sobre isso. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês agora, rapidinho, e você vai me dizer o que vem na sua cabeça com essa palavra, tá? Vamos lá, primeiro, refrigerante. Coca-Cola. Ela não é, Coca-Cola é o mais forte. Talvez um Guaraná Antártica, alguma coisa assim, você ainda consegue falar, você consegue... Vamos lá. Chocolate em pó. Toddy ou Nescau? Aí, entrou você viu a polarização da esquerda e da direita, né? Alguns são do Toddy, outros são do Nescau. Daqui a pouco vai começar uma discussão, a gente vai começar a postar no Instagram, no Face, discutindo o que é melhor, Toddy ou Nescau. Vamos lá. Vamos lá.
Presunto. Sadia ou tem outro também. Qual que é o outro? Perdigão, né? Vamos lá. Para você que é crente, que a grande maioria aqui é crente, igreja, o que significa? Casa. Casa, tô falando sobre isso. Vai, eu vou escolher umas 3 pessoas e você vai me dizer o que significa igreja para você. Mafessone tá solteiro. Eu sei que é grupo de adolescentes, mas para as líderes. Família. Igreja, então, para você é fala de novo. Família. Legal, vamos ver. Quem mais aqui? O Danilão, que é dos jovens. Fala para mim, Danilo, o que é igreja para você? Comunhão. Legal. Quem que eu vou escolher essa vez? Eu vou ter que pegar um pequenininho. Cadê um mais? Quem aqui tem 12 anos de idade? Tem uns meninos mais novos aqui. Vamos lá, porque vai ser alguma coisa engraçada agora, né? Vai, vamos lá. O que é igreja para você? Casa. Você tá de parabéns, toca aqui. Que série você tá? Não, série, não célula. 7º ano. Continua firme e forte, cara. Tá passando de ano? Passou de ano, tá indo bem. Já passou no 3º semestre? Não. 3º bimestre. Vamos lá. O que é igreja para você? Família. Família. Ai, que bonitinho. Legal. Bom, pessoal, vamos lá. Se eu perguntasse para você, a gente teria vários conceitos a respeito do que significa igreja. O que é a igreja para nós? E talvez você nunca pensou nisso. Enquanto eu tive essa cirurgia que eu tive que viver nesses últimos 1 mês, 2 meses, não era uma cirurgia que eu corria risco de vida, não era nada perigoso, mas eu tinha risco de alguma forma, talvez, porque mexia na próstata, de ficar infértil. E algumas coisas passaram na minha cabeça. Quando eu estava no hospital, deu algumas complicações, uma semana lá, uma sexta-feira. E muitas coisas passaram pela minha cabeça. Enquanto eu estava no hospital, uma das coisas que mais veio para mim foi a respeito da igreja. Quando eu comecei a receber as mensagens, comecei a receber muita gente falando tanto por WhatsApp, os líderes, os supervisores, né, vocês mesmos, mandando mensagem falando, pastor, a gente está orando por você. Eu comecei a perceber de como realmente a gente é uma família. Como a gente é realmente um grupo de pessoas que não só pensa de forma igual, mas a gente se ama aqui dentro. A gente tem os mesmos valores, tem os mesmos princípios, sim, mas mais do que só um conjunto de, talvez, regras que o mundo olha para nós e diz que nós vivemos, nós somos irmãos e irmãs, nós somos família. E quando você pensa numa família, apesar do mundo tentando desconstruir o que significa família, quando você pensa na família, você pensa numa casa. Quando você pensa numa casa, você pensa em intimidade, você pensa em relacionamento, você pensa em comunhão, você pensa em algo pessoal, próximo. Você pensa a respeito, talvez, de defender o seu irmão, a sua irmã, os seus pais. É ou não é verdade? Você pode brigar com ele à vontade, mas vai falar mal do seu irmão. É ou não é verdade? E é exatamente isso que veio na minha cabeça, que Deus veio falando comigo. Muitas coisas começaram a girar, assim, eu comecei a pensar na igreja, comecei a pensar em vocês, comecei a pensar no momento de vida que eu estou, né, construindo a minha família, o Gessé com quase 2 aninhos, a gente pensando em ter mais um filho. Eu comecei a falar, Deus, Tu és fiel, Deus, eu tenho uma família. E você pensa tanto no positivo, né? Deus vai fazer um milagre, nada vai acontecer. Quanto, tipo, no meio do momento lá eu pensava, e se eu não tiver mais filhos? E o que vai acontecer comigo? E eu comecei a pensar na família de Deus, na família que Deus tem me dado. Os meus amigos, os supervisores, os líderes. Deixa eu te falar algo nessa noite, não está nem aqui na minha palavra. Você tem uma família. Você tem uma família, mesmo que, naturalmente falando, lá fora você não tenha pai ou uma mãe, ou você tenha pais separados, e você olha para uma família talvez desestruturada, e você vê tristeza dentro do seu lar, você não consegue olhar para talvez seus pais, talvez pais que não conhecem a Jesus, e você vê tristeza. Deixa eu te falar, vivendo na família de Deus, você é a alegria de Deus lá dentro do seu lar, e você tem uma família.
Talvez você não tenha um pai natural, seu pai já morreu, você nem conhece seu pai, mas existe um pai do céu, lá no céu, que um dia construiu você no ventre da sua mãe. E mesmo sem seus pais talvez não te desejando, Deus te formou. E Deus te ama demais. E a intimidade de Deus é tão grande que realmente a Bíblia fala, e se vocês conhecem esse versículo, é tão citado, Salmos capítulo 139, que no ventre das nossas mães, Deus nos construiu, Deus nos viu, Deus nos enxergou. Isso mostra uma intimidade muito maior do que a gente imagina. Deus nos viu naquele lugar, Ele nos vê hoje, Ele viu a semana passada, Ele vai ver no futuro, e dentro desse projeto de Deus, Ele te ama demais. Que foi dito isso, foi o tema dessa noite. E você tem uma família, você tem uma casa, esse é o seu lugar. E talvez você tenha vindo para a igreja com motivações erradas, cara. Talvez refazendo essa pergunta para você no momento onde você estivesse mais sério, pensando de verdade a respeito da sua vida, você pensaria numa resposta como obrigação. O que significa igreja? Obrigação. Sou obrigado aí. O que significa igreja? Eu vou lá por causa dos meus amigos. Eu vou lá para me encontrar uma menina lá, sei lá, para dar uma flertada. Eu estou indo lá porque tem uns rapazinhos bonitos lá. Eu vou lá, sei lá, não sei qual é o motivo. Dá para entender o que eu estou falando? As motivações erradas. E a realidade é que quando você começa a entender que a casa de Deus é uma casa mesmo. É uma casa. Eu já vou falar sobre o versículo que fala que nós somos, templo do Espírito Santo. Nós também somos um templo, o Espírito Santo habita em nós, Deus habita em nós. Mas também existe o conceito de coletividade, onde nós estamos juntos, unidos. Onde dois ou três estão ali reunidos, ali eu estou. E existe um poder quando nós estamos juntos. Você não sentiu isso hoje? Você não sentiu hoje aqui, quando a gente levantava as nossas mãos, aqui no final, o Raza ministrando também, o André veio e começou a dirigir a gente para um momento de intensidade no Senhor. Ele pediu para nós levantarmos as nossas mãos, a gente começou a levantar em unidade. O Espírito Santo desceu hoje aqui e tem descido. Você sente algo diferente. Você está na casa de Deus, você quer o quê? E talvez aquele sentimento de não querer ir para a igreja, quando você chega aqui, quando você está aqui, algo muda. A tristeza se torna em riso, em alegria, em felicidade. Deus, Ele muda, Ele nos transforma, Ele vem e nos confronta com aquilo que a gente tem vivido. E dentro dessa realidade, eu quero te convidar a entender melhor quem Deus é. Eu quero te convidar a começar a olhar Deus de uma outra maneira e olhar a casa de Deus de uma outra maneira. Porque lá fora, no mundo, na nossa geração, as pessoas têm menosprezado o que é a igreja. A igreja tem pedido valor. E é por isso que eu quero te conduzir nessa noite a entender a realidade do que significa ser igreja, e amar a casa de Deus. Amém. Salmos capítulo 122, Davi disse algo lindo, e você já ouviu esse versículo. Ele disse algo, ele falou assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa de Deus. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E Davi, quando ele disse isso, ele vivia num outro contexto, no Antigo Testamento, antes de Jesus. E se você lembrar, na época de Davi, não só de Davi, mas de outras pessoas que caminharam nesse momento, Deus, Ele habitava numa tenda, no tabernáculo. Primeiro Ele veio com Moisés construiu o tabernáculo, teve a Arca da Aliança, onde Deus vinha com a sua Shekinah, a presença tangível, palpável do Senhor, vinha sobre aquele lugar. E ficava no Santo dos Santos ali. Depois veio Davi também, estabeleceu, mudou a Arca da Aliança, mudou o tabernáculo para Jerusalém. Depois a gente vê, fugiu o nome, Salomão construindo o templo também. Depois, mudando de uma tenda para um templo, e é algo lindo. E quando Davi falou isso, é porque ele tinha intimidade. Ele começou a entender que era algo alegre ir para a casa de Deus. Quando ele ia para a casa de Deus, algo acontecia no seu espírito. E até engraçado que Davi foi o primeiro rei que teve uma percepção totalmente nova. Ele trouxe a tenda do tabernáculo, ele trouxe de uma cidade lá fora e ele trouxe para a sua capital. E não só colocou na sua capital, ele colocou perto da sua casa, perto do seu palácio. Ele construiu naquele lugar, porque ele entendeu,
o princípio de que a casa de Deus tinha que estar ligada, vinculada a quem Ele era, ao seu reino. E diferente dos outros, o outro templo, o tabernáculo antes de Davi, teve um momento na história onde o Santo dos Santos ficou aberto para que todo o povo pudesse ter acesso ao Santo dos Santos. Se você lembrar no Antigo Testamento, as leis que Moisés colocou e estabeleceu, o povo vinha, eles vinham com animais para sacrificar pelos seus pecados. Então ele trazia o sacrifício, colocava no altar, matava, tirava a gordura, tirava a parte boa, enfim, aconteciam várias coisas. E o povo não tinha acesso ao Santo dos Santos. O único que tinha acesso era o sumo sacerdote que entrava naquele lugar. Mas Davi, ele fez algo diferente. Davi construiu, e entenda comigo, eu sei que estou falando algo mais complicado, ele constrói um tabernáculo, e ele coloca a Arca da Aliança no meio, e ele abre para que todos tivessem acesso à presença de Deus. E algo começou a acontecer. Ele estabeleceu 24 horas de louvor e adoração, e as pessoas podiam vir, e não só entregar os sacrifícios naturais, mas de louvor e adoração, uma vida. E algo começou a acontecer. E algo lindo. Salmos capítulo 84, versículo 1, 2 e 4, fala algo lindo a respeito da perspectiva que Davi tinha a respeito da casa de Deus. Ele fala assim, ó: como é agradável o lugar da tua habitação, Senhor dos exércitos. A minha alma anela e até desfalece pelos átrios do Senhor. Meu coração e meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Como são felizes os que habitam na tua casa e louvam sem cessar. Davi, como que Davi escreveu isso, gente? Davi viveu momentos lá em cima com Deus, e momentos muito difíceis. Momentos onde Deus julgou Davi, né? Teve consequências para pecados que Davi viveu. Agora, como que ele fez isso? Qual que foi, o que gerou no coração de Davi para que ele olhasse para a casa de Deus, que era o tabernáculo, e visse isso dessa maneira? Porque assim como eu e você, Davi também passou por momentos difíceis na sua vida, momentos de vales, momentos muito felizes, né? Onde ele estava bem com a presença de Deus, mas momentos muito difíceis. Mas mesmo nesses momentos, e algo lindo de Davi, ele orava, ele cantava a respeito da presença de Deus e da casa de Deus. E os salmos mais bonitos que Davi escreveu, que ele compôs, foram nos momentos mais difíceis. Deixa eu te falar algo. Sabia que as suas melhores canções vêm nos momentos mais difíceis da sua vida? Os salmos mais lindos que Davi escreveu foram momentos onde ele estava sendo perseguido por Saul. Momentos que ele estava sendo perseguido pelo seu próprio filho. Onde ele estava quase perdendo o seu reino. Nesses momentos de dificuldade, são os momentos que a gente precisa entender e ter uma perspectiva a respeito da casa de Deus, o que ela significa. Deixa eu te falar algo, nem sempre eu e você vamos estar a fim de levantar as nossas mãos. Nem sempre eu e você vamos estar com vontade de vir para a casa de Deus. Por causa da nossa carne, por causa de quem nós somos e por causa das dificuldades da nossa vida. Tem momentos que a gente quer chutar o balde aí, que se dane tudo, que se ferre tudo. Eu não quero mais nada, eu não quero mais compromisso nenhum. Eu não vou mais na minha célula, eu não vou mais na igreja, eu não estou nem aí. E nesses momentos que a gente entende que na casa de Deus existe um lugar de restauração. E a gente pode cantar nesses momentos mais difíceis as nossas canções de alegria. Precisamos criar uma cultura onde amamos ir para a casa de Deus pelas razões certas. Onde temos um lugar especial para a presença de Deus nos nossos corações. E quando entendemos isso, a casa de Deus se torna a nossa casa. Você já teve essa perspectiva? De que o lugar que você está hoje não é só a casa de Deus, mas é a sua casa. Porque foi isso que Davi entendeu. Ele declarou que a habitação, né, de Deus, a sua habitação era a sua própria habitação. Qual que é o significado disso? A casa de Deus também é a minha casa. Por isso existe intimidade. A gente acabou de falar isso no começo. Intimidade, relacionamento, proximidade. E é por isso que Deus deseja trazer isso para nós. Eu já ouvi muito isso, eu não sei se você já ouviu. Você não precisa de igreja. Tá tudo certo, cara, você é templo do Espírito Santo. Eu já li esse versículo para vocês antes, né?
em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20 fala: acaso vocês não sabem que são corpo, o seu corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? E o próprio Atos capítulo 7, versículo 48 diz que todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas. E não me leve a mal, Deus não se importa com as luzes, Deus não se importa com os instrumentos aqui, apesar de ser algo bom e excelente, é algo lindo que a gente faz aqui, mas Deus não precisa disso tudo. A gente foi para a África 2 anos atrás, a gente vai com uma viagem missionária para a Índia, inclusive daqui uma semana, com o pessoal do Interns. Tem um grupo indo para o Uruguai, um grupo indo para o Haiti e um grupo indo para a Índia. Mas voltando a falar da África, eu já falei, já testemunhei sobre a África, um lugar tão difícil. As pessoas não tinham nem comida, nem instrumento, nem nada, mas os jovens e os adolescentes se reuniam para adorar a Deus, descalço, sem nada para comer, às vezes até, se você for pensar, sem razão para poder adorar a Deus, sem razão para adorar Ele, naturalmente falando. Eles estavam juntos lá. E por isso que eu quero que você entenda nessa noite que a nossa perspectiva a respeito da casa de Deus precisa mudar. As nossas motivações que nos levam a vir nesse lugar precisam mudar. A gente precisa olhar para a casa de Deus de uma outra maneira, priorizar a casa de Deus de uma outra maneira, priorizar as coisas de Deus de uma outra maneira. Quanta coisa pode mudar se a gente começar a ver dessa forma. Quantas vezes a gente deixa de vir por tão pouco? Por tão pouco. Na cela, no culto. Eu não tenho nada contra, às vezes tem um aniversário, um casamento, não tem importância, gente, não é, né, mas às vezes por tão pouco a gente deixa de ir, a gente faz disso uma cultura, e Deus deseja mudar isso nas nossas vidas. E quando nós entendemos isso, nós entendemos que a casa de Deus é a nossa casa, nós começamos a entender que nós fazemos parte de um sacerdócio. Repete comigo: sacerdócio. Você é sacerdote. Não sei se você sabe disso. Apocalipse fala isso, o livro de Apocalipse fala que você é rei e você é sacerdote. E 1 Pedro 2:9 também declara isso, que nós somos sacerdócio real, né? E o conceito de sacerdote, eu não sei se você lembra a respeito do que é um sacerdote, mas o sacerdote, ele vinha para realmente sacrificar para Deus. Ele era um mediador entre as outras pessoas, né? No Antigo Testamento era assim, ele era um mediador entre as outras pessoas e Deus. Agora no Novo Testamento, todo mundo passa a fazer parte do sacerdócio de Deus, do sacerdócio de Deus. O que significa isso? Eu e você, nós temos acesso a Deus. Eu e você podemos não só depender de outra pessoa para poder vir com sacrifícios de louvor e adorar a Deus, mas nós temos um acesso a Ele completamente novo. Hebreus fala isso também, né? E quando a gente entende isso, a gente começa a perceber que nós somos chamados para ministrar. Você não foi chamado só para vir nesse lugar. Você não foi chamado simplesmente para congregar numa igreja, congregar num lugar, mas você foi chamado para um nível além, ministrar. Porque sacerdócio era trabalho e não simplesmente ir lá. Então nós somos chamados para trabalhar, para fazer algo. Faz parte da vontade de Deus. Nós não somos chamados simplesmente para frequentar. E é por isso que eu quero até declarar, eu quero que você fale comigo. Você foi chamado para dar e não somente para receber. Repete comigo: eu fui chamado para dar e não para receber. Quando uma pessoa ela entra na igreja, olha para mim, eu sei que eu estou falando bastante coisa, mas olha para mim, presta atenção. Quando uma pessoa vem para a igreja com a perspectiva de somente receber, ela começa a entrar numa ilusão. A gente também já falou sobre isso, sobre vir para a igreja como um consumidor, onde você está esperando uma boa apresentação, um bom culto, um bom lugar para você ter com seus amigos, um bom lugar para frequentar, um bom lugar para estar lá. Mas você começa a entrar num ciclo vicioso de uma ilusão, de uma bolha, e quando você começa a ser até confrontado com algumas coisas na sua vida, essa ilusão passa. Você negocia isso.
O sonho morre, esse momento gostoso do culto não é só isso que nós temos aqui. E é por isso que a vontade de Deus e o chamado de Deus não é somente para a gente receber, a gente começa a dar também. A gente não foi chamado para viver uma vida egoísta, onde a gente recebe, a gente retém para nós. Não, a vontade de Deus é que nós possamos ministrar, possamos dar para as outras pessoas aquilo que nós temos recebido. Porque quem dá é porque está muito cheio, sabia disso? Só dá quem está muito cheio de Deus. Você nunca vai conseguir dar se você não estiver cheio. E a vontade de Deus não é que você fique recebendo, retendo e viva a sua vida somente sobrevivendo. Talvez o diabo tenha tentado fazer isso contra você, contra a sua vida. Tem tentado colocar um ciclo dentro da sua vida, onde você simplesmente vai frequentar e sobreviver um bom lugar, e você vai ficar do jeito que você está. O lugar de receber é um lugar perigoso. Eu conheço muitos amigos meus que simplesmente ficaram anos e anos recebendo, e isso não segura ninguém. A única coisa que segura é quando você começa a ministrar outras pessoas. A única coisa que realmente te segura na casa de Deus e faz você priorizar, quando você entende que faz parte, é a minha casa e eu vou fazer algo. Tá ligado aquele negócio quando a sua mãe te manda lavar a louça, te manda tirar o lixo, sei lá, manda você... que mais? Além disso que a mãe manda fazer. Limpar o banheiro, sei lá, velho. Por que a mãe, os nossos pais fazem isso? Fizeram comigo, né? Não fazem mais hoje. Por que eles fazem isso? Por quê? Porque a casa é tua, é ou não é verdade? Você entende esse conceito? Quando o seu pai e a sua mãe pedem para você se envolver nos trabalhos da casa, é porque eles têm o entendimento de que você faz parte da casa. Você tem intimidade na casa, você recebe daquilo que é bom, do bom e do melhor de dentro da casa, então você também faz parte, você também ministra, você também trabalha, você também serve. Da mesma coisa na casa de Deus, muitos aqui dentro têm vivido na casa de Deus, têm sobrevivido aqui, pegado talvez dos melhores momentos aqui da casa de Deus, mas na hora de fazer não tem feito nada. Não tem feito absolutamente nada. Eu não estou falando só sobre liderança, estou falando sobre muito mais que isso. Tem muitas áreas para a gente servir. A única coisa que faz a gente ficar preso na casa de Deus e amar a casa de Deus de verdade é quando a gente começa a colocar os nossos dons, os nossos talentos, o nosso serviço, o nosso amor, e a gente começa a dar para as pessoas coisas que muitas vezes a gente nem achava que tinha, talentos e dons que a gente nem imaginava que tinha, mas que quando a gente se entrega para Ele e coloca nesse lugar de risco, você começa a perceber: nossa, eu estou fazendo algo que eu nunca imaginei que faria. É ou não é verdade? É ou não é verdade? Mas entenda isso, o diabo ele quer que você permaneça na apatia. O diabo não quer que você sirva. O diabo quer que você sobreviva, só que você frequente aqui dentro. Você vem num bom cultinho lá, tá legal, a música tá legal, os instrumentos estão legais, a luz tá muito legal, tem um monte de menina bacana lá, um monte de menina bonita, vai lá, curte bastante. Mas aí você faz 18 anos, você vai para a faculdade, as outras ideias começam a invadir o seu coração e você se envolve com outras coisas. Você começa a entregar o seu tempo para outras coisas. Eu queria deixar, antes de entrar eu vou terminar com uma história, que é a história de Asaf. Eu queria deixar 2 pontos a respeito do sacerdote. 2 pontos do que significa ser um sacerdote. Primeiro, um sacerdote era aquele que trazia o sacrifício. Quando eu falo sacrifício, eu falo principalmente sobre o tempo. Sobre o tempo, o sacrifício do tempo. O sacerdote era aquele que sacrificava as coisas, que vinha, entregava, renunciava às coisas. E segundo ponto, para mim já passar para o último momento, que já a gente está passando o tempo aí, né? O sacerdote era aquele que vivia para Deus, que também tem muito a ver com o tempo. Quantas vezes eu escuto isso, gente? A igreja dá muito trabalho. Pega muito do meu tempo. Para vocês que frequentam bastante aqui, não só que frequentam, mas ajudam, servem nesse lugar, você já imaginou sua vida sem a igreja?
Tipo, eu fico imaginando a minha vida. Eu sei que eu sou pastor, tá? Faço parte desse lugar, eu vivo aqui, respiro a igreja, mas, segunda-feira interns, terça-feira interns, quarta-feira oração interns, né? Quinta-feira interns, sexta-feira um dia de folga, às vezes sábado aqui com vocês, domingo 2 cultos. Eu começo a tirar o conceito de igreja de dentro de mim, tirar o que significa a casa de Deus, eu começo a perder o sentido da vida para mim. Eu não sei você. Deixa eu aplicar isso agora para um sacerdote, porque eu e você somos chamados para sermos sacerdotes. O sacerdote, ele não escolhia ser sacerdote em momentos do dia, alguns momentos. O sacerdote era sacerdote para a vida toda. Ele era para a vida toda. O tempo inteiro dele era servindo pessoas, sendo um mediador entre as pessoas e Deus. Ele vivia no templo o tempo todo, servindo pessoas, amando pessoas, né? E é exatamente isso que eu e você somos chamados. Dá para entender essa identidade que Deus te dá, te entrega nessa noite. Você é um sacerdote. O seu tempo é de Deus. E eu não estou falando agora aqui que todo mundo tem que ser pastor de tempo integral, você tem que ver todos os dias na igreja, se bem que os interns fazem quase isso, não é verdade? Eu não estou falando isso, eu estou falando que o seu tempo é de Deus, a sua vida é de Deus. Se você vive como um sacerdote, você entende que todos os momentos da sua vida foram feitos para servir pessoas e ministrar pessoas. E se você não está ministrando pessoas e servindo de alguma maneira, você não está sendo o que Deus te chamou para ser. Você não está sendo o que Deus te chamou para ser. Deixa eu te falar, o diabo ele tenta jogar essa ideia de que você não precisa se comprometer tanto com a igreja. De que você precisa de tempo para você descansar, e você precisa. Eu preciso também. Mas quando você leva para a questão de que Deus ele tem o seu tempo, a sua vida nas mãos dele, ele também deseja que você tenha descanso. Ele também quer que você descanse, que você tenha um tempo onde, sei lá, com coisas que você gosta de fazer. Mas priorizar Deus é uma outra questão. Quantas pessoas que eu conheço, eu perdi amigos meus, porque simplesmente pararam de se comprometer. Deixaram a cela, entregaram a liderança. Pastor, está muito complicado, eu estou muito ocupado, estou muito cheio, eu vou deixar. Vou ter um tempo para mim, vou ter um ano meu sabático. Usa o argumento bíblico ainda, né? Vou ter um ano sabático aqui para mim descansar, tranquilo. Cara, você não foi chamado para isso, cara. Você vai ser infeliz. Ou a felicidade que você vai ter vivendo neutro vai ser uma felicidade ilusória, onde você não serve, não faz nada. Deus te chamou para servir de alguma maneira, nem que seja para fazer o que os meninos estão fazendo ali fora, dando oi para a galera, chamando a galera, abençoando de alguma maneira. Deus te chamou para entregar os seus dons e talentos. O que você tem feito com isso? A casa de Deus é a sua casa, é a minha casa. Amém. Para mim finalizar, queria chamar os músicos para subirem aqui já. Eu queria, se engana não, eu tenho mais 10 minutos aí, fica tranquilo. Eu queria ler uma história com vocês. Você já ouviu falar de um cara chamado Asaf? Quem já ouviu falar de um cara chamado Asaf? Um homem de Deus. Esse homem de Deus chamado Asaf, eu quero ler um capítulo que ele escreve no livro de Salmos, que é o capítulo 73. E talvez você já leu esse versículo, talvez você já leu meio de relance. Mas Asaf era um homem de Deus, como eu falei, era um homem que escreveu mais ou menos 10 a 11 salmos. No livro de Salmos ele escreveu mais ou menos 10 ou 11 deles. Então ele era um cara muito importante. A Bíblia fala que Davi colocou ele como um dos responsáveis na casa de oração e de adoração que tinha lá no tabernáculo. Então ele era um cara que movimentava a tenda, que adorava ao Senhor, que cantava, que louvava, né, que orava junto. E era um cara muito envolvido, presta atenção em mim aqui. Asaf era um cara muito envolvido, muito envolvido. Os 10 salmos que ele escreve na Bíblia são lindos, é incrível o que ele escreve. Era um homem de Deus. Mas daí, a gente chega no capítulo 73 de Salmos, e a gente começa a ler coisas esquisitas, um pouquinho estranhas. Eu queria ler com vocês, Salmos capítulo 73. Fala assim, ó. Primeiro,
Versículo 1: certamente Deus é bom para Israel e para os puros de coração. Bom, até aí tá legal, né? Não falou nada de heresia, tá tudo certo. Versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Olha o que esse cara está falando. Vamos continuar. Presta atenção aqui. Já estou finalizando. Versículo 4: eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos, não são atingidos por doenças como os outros homens. Por isso o orgulho lhes serve de colar, e eles se vestem com violência. Do seu íntimo brota a maldade, da sua mente transbordam maquinações. Eles zombam e falam com más intenções, e em sua arrogância ameaçam com opressão. Com a boca arrogam a seus céus, né, amaldiçoam Deus, né, e com a língua se apossam da terra. Por isso o seu povo se volta para eles e bebe as suas palavras até saciar-se. E eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento o Altíssimo. Cara, vamos lá. Asaf começa num tom maior, exaltando a Deus. Tiago, dá um tom maior para mim aí, sei lá, qualquer coisa. Fala: certamente Deus é bom para Israel. Que legal, Deus é bom para Israel. Agora vai para um tom menor aí. Quanto a mim, os meus pés... Dá um pior aí, dá tipo um... Olha aí, é uma música isso aqui, tá? Salmos são músicas. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes e dos ímpios. Ele sai de um acorde maior, ele vai para o acorde menor, cara. Tipo, ele está feliz da vida e de repente a vida dele vira uma bola de neve. E ele começa a olhar para as pessoas ao redor dele, ele começa a falar: Deus, que porcaria, Deus. Minha vida era tão boa, mas olha para as pessoas que estão ao meu redor. Olha para os meus amigos, eles não passam dificuldades. Pô, Deus, olha para a minha vida, Deus. Você sabe que eu estou passando dificuldade financeira na minha casa. Os meus pais perderam o emprego. Os meus pais estão passando por momentos difíceis na vida deles. Só que os meus amigos lá fora, que não conhecem a Ti, estão com abundância. Vivem com fartura, vivem à vontade. As pessoas vivem alegres, felizes. E eu estou com inveja deles, Deus. Eu não aguento mais. Eu estou cansado do meu líder de célula, ele não faz nada para mim. Ele não me cumprimenta na igreja, o pastor não olha na minha cara na igreja. Oh Deus, eu passo por ele, ele nem fala oi para mim. Perdão se eu fiz isso alguma vez, tá bom? Nada dá certo, Deus. Continuando, versículo 15: se eu tivesse dito, falarei como eles, teria traído os teus filhos. Vamos parar. Daí ele fala assim: quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Daí ele fala, versículo 17, presta atenção: até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. É engraçado, né? Deus falou comigo há um tempo atrás sobre esse versículo. Eu comecei a pensar, aonde esse cara chamado Asaf caiu na mentira aí, desse engano todo, dessa ilusão. Presta atenção, Asaf estava questionando exatamente a coisa que a gente está falando hoje, o servir a Deus. Ele estava colocando em xeque o que ele tinha feito para Deus e as coisas que ele vivia para Deus. Ele estava falando: Deus, eu não sei se vale a pena te servir, eu não sei se vale a pena estar com você, Deus. E daí, eu me atentei ao versículo 3. Fala assim, ó: pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Quando vi. Asaf fazia parte do templo, ele servia lá. Talvez ele ficou uma semana sem servir a Deus. Talvez ele ficou uma semana sem ir para a casa de Deus, sem orar, sem ministrar, sem estar naquele lugar de adoração. Ele ficou uma semana talvez em off, 2 semanas em off, de férias, foi dar uma folga. E naquele momento que ele estava de férias, os seus olhos, a sua perspectiva voltou para as coisas do mundo.
E a partir do momento que ele voltou os seus olhos para as coisas do mundo, os seus olhos ficaram fixados nisso. Ele trocou as suas lentes. É como se tivesse uma lente do Espírito Santo, né? Óculos do Espírito Santo que te fazem ver com os olhos de Deus. E quando Asaf decidiu olhar para as coisas do mundo, ele trocou os óculos do Espírito Santo, e ele botou os óculos do mundo. Ele começou a olhar para as coisas do mundo ao seu redor e começou a ter inveja, começou a querer desejar, começou a ter um anseio pelas essas coisas. E não é que acontece isso com a gente, na verdade, alguém que já ficou assim? Mas daí a Bíblia diz, versículo 17, que ele entrou na casa de Deus. E a partir do momento que ele entrou na casa de Deus, algo mudou no seu coração. Ele começou a ministrar ao Senhor de novo. Ele começou a servir na casa de Deus. Ele começou a trazer sacrifícios de adoração. Ele começou a sacrificar o seu tempo, os seus dons, os seus talentos. Ele começou a entregar o seu coração. E algo começou a mudar no seu coração, na sua perspectiva. Ela voltou de novo para quem Deus é. Ela voltou para a casa de Deus. Ele entendeu de novo que o chamado dele era servir ao Senhor. Não importa a estação que ele estivesse. Deixa eu declarar isso para você. Não importa a estação que você esteja, o momento de vida que você está, você foi chamado para adorar a Deus nos vales e nos montes. Adorar a Deus com tudo que você tem. E trazer uma perspectiva de que a casa de Deus tem um valor para você. Mais do que sentimentos momentâneos. Talvez um sentimento de morte na sua vida. Talvez um sentimento de angústia que você quer abandonar tudo, chutar tudo para o alto e falar, eu não quero mais nada. Nesses momentos você entende, não. O que eu estou passando são emoções, são sentimentos. Eu não baseio a minha vida nisso. Eu fui chamado para viver pela fé. Eu fui chamado para viver por coisas que eu não consigo entender, que eu não enxergo. Gente, isso aqui, a gente consegue enxergar tudo isso aqui, mas nós fomos chamados para algo maior. E o nosso Deus que está nesse lugar, o Espírito Santo que está hoje aqui, Ele é eterno. Ele é invisível aos nossos olhos naturais, mas aos nossos olhos espirituais, Ele está aqui hoje, pairando sobre esse lugar. E Ele nos traz um sentido de vida que as pessoas lá fora nunca vão entender. A felicidade no mundo é passageira e momentânea, e ela não preenche o vazio dos nossos corações. A gente só consegue preencher com uma coisa: o sangue de Jesus, o próprio Deus caminhando e vivendo dentro de nós. E a partir do momento que a gente faz a oração de entrega, a gente tem Ele no nosso coração, o que continua a trazer uma perspectiva certa é a casa de Deus. Quantas pessoas fazem uma oração de entrega e depois você vê o cara vai embora? Por que o cara vai embora e não permanece? O cara não criou raízes na casa de Deus. A nossa perspectiva tem que ser renovada todos os dias. A gente depende, presta atenção, nós dependemos da casa de Deus. A Bíblia fala isso, que nós somos pedras vivas. Mas presta atenção, eu sou uma pedra, você é uma pedra, juntos, todas as pedras vivas, né, com a pedra angular que é Jesus, nós formamos o corpo de Cristo, a casa de Deus. Juntos nós somos mais fortes. Juntos, quando eu estou com dificuldade, o Vinícius que está ali, ele está bem, ele pode me ajudar. No momento que ele está com dificuldade, eu estou aqui para ajudar ele. É assim que funciona o corpo de Cristo. Você não está sozinho. Você tem uma família, você tem uma casa, e a casa sua é a casa de Deus. É a casa de Deus. Amém. Fica de pé comigo nessa noite. Olha, vou continuar, presta atenção. Fala assim, versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi o destino dos ímpios. Fala assim, versículo 20. São como um sonho que se vai quando acordamos. Quando te levantares, Senhor, tu os farás desaparecer. Versículo 21. Quando o meu coração estava amargurado, quer dizer, ele tinha amargura no coração, e essa era a perspectiva dele, né? E no íntimo eu senti inveja, agi como insensato e ignorante. Minha atitude contigo era como um animal irracional.
Contudo, versículo 23, sempre estás comigo, tomas a minha mão direita, me sustens, tu me diriges com os teus conselhos e depois me receberás com honra. A quem tenho nos céus, senão a ti? E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. O meu corpo e meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam sem dúvida perecerão. Mas para mim, bom é estar perto do Senhor. Fiz do soberano o meu refúgio e proclamarei os teus grandes feitos. Os teus grandes feitos. Bom para mim é estar na casa de Deus. Bom para mim é estar na casa de Deus, mesmo que eu passe por aflições, por dificuldades. Eu tenho a casa de Deus, eu tenho a presença de Deus. Nada mais me satisfaz, nada mais me preenche. Oh Jesus, oh Jesus. Jesus, traz o valor da tua casa, Deus, para essa geração. Uma geração que entende que a tua casa é um lugar importante, Pai. Que nada se compara ao teu corpo, à tua casa, Jesus. Nós te amamos. Nós amamos te servir, nós amamos nos entregar a ti. Nós amamos entregar os nossos dons, os nossos talentos. Jesus, nós te amamos, Jesus.